Olha, tem poucos assuntos na Bíblia que dão tanto o que falar quanto as duas testemunhas do Apocalipse. Afinal, quem são elas? São pessoas de verdade? Profetas literais? Ou será que são um símbolo de alguma coisa maior? Para descobrir, a gente vai mergulhar fundo na fonte e tentar desvendar um dos maiores mistérios da profecia. Então a pergunta central é essa, né? Quem são de fato as duas testemunhas? Para a gente encontrar uma resposta, vamos fazer tipo um trabalho de detetive. A gente vai seguir as pistas que a fonte dá, analisar cada teoria uma por uma até chegar a uma conclusão. Beleza, então vamos lá. Antes da gente sair por aí tentando adivinhar quem são as testemunhas, primeiro a gente precisa entender o contexto, sabe? Montar o cenário. A fonte deixa bem claro que o quando e o onde elas surgem são as primeiras peças-chave desse quebra-cabeça todo. E aqui, olha, tem um ponto que é fundamental para entender tudo: a perspectiva da fonte. A análise é feita a partir de uma visão futurista. E o que isso quer dizer? Significa que esses eventos do Apocalipse não são coisas que já aconteceram, e nem são só símbolos, são profecias literais sobre algo que ainda vai rolar. E acredite, isso muda completamente o jogo. Ok, então, com essa lente futurista em mente, a primeira coisa que a gente precisa saber é: quando? Em que momento exato dessa linha do tempo profética as duas testemunhas aparecem? É isso que a gente vai ver agora. E a fonte é super precisa nisso. Ela coloca o ministério delas logo no comecinho do período de 7 anos da tribulação. Elas vão profetizar por 1260 dias, que dá exatamente os primeiros 3 anos e meio. E o ministério delas acaba de um jeito bem dramático, com a morte e a ressurreição delas, bem na metade desses 7 anos. Beleza, já sabemos o quando. Agora vamos para a parte mais intrigante, o quem. A gente vai analisar as características e os poderes que o texto dá para elas. É como se a gente estivesse montando um perfil dos suspeitos, sabe? O texto descreve elas como dois profetas, e eles estão vestidos de saco, que é um símbolo bem forte de luto, de arrependimento. Mas a parte que chama mesmo a atenção são os apelidos que eles recebem: 2 oliveiras e 2 candelabros. Por que justo esses símbolos? A fonte faz uma conexão direta com líderes lá do Antigo Testamento, o que já dá uma pista bem grande. É muito provável que essas testemunhas sejam de origem judaica. E os poderes deles, nossa, são de outro mundo. Literalmente. Imagina só, fogo saindo da boca para destruir os inimigos, poder de fazer parar de chover, de transformar água em sangue e de trazer todo tipo de praga para a terra. E olha que interessante, esses poderes não são aleatórios. Eles lembram, e muito, os milagres de grandes profetas do Antigo Testamento. E é justamente isso que vai nos levar para as principais teorias sobre quem eles são. Certo, com esse perfil montado, agora sim a gente pode ir atrás dos principais suspeitos. Ao longo da história, surgiram várias e várias teorias. A gente vai pegar as 3 mais conhecidas e ver se elas batem com a análise da fonte. Essa aqui é, sem dúvida, a teoria mais popular. E faz sentido, né? Os paralelos são impressionantes. Só que a fonte aponta alguns problemas. Primeiro, se os poderes vêm de Deus, ele pode dar esses poderes para qualquer um, não precisa ser especificamente Moisés e Elias. E o segundo ponto, que é bem forte, a Bíblia diz que Moisés já morreu uma vez. Por que ele voltaria só para morrer de novo? Fica meio estranho. Outra possibilidade é que tudo seja simbólico. Nessa linha, as testemunhas seriam a própria igreja. Mas a fonte levanta uma questão importante aqui. Destruir inimigos com fogo, isso combina com o papel da igreja? Para essa teoria funcionar, a gente teria que transformar uma descrição que parece bem literal em uma grande alegoria. E isso vai contra aquela abordagem futurista que a gente viu no começo, lembra? Aí vem a terceira grande teoria. E se as testemunhas fossem os próprios livros da Bíblia, o Antigo e o Novo Testamento? A fonte descarta essa ideia por um motivo bem prático, bem direto. O texto fala de corpos. Corpos que são mortos, que ficam expostos na rua e que depois ressuscitam. Sinceramente, livros não se encaixam nessa descrição, né? Então, depois de analisar e descartar as teorias mais famosas, a fonte nos puxa de volta para o texto bíblico, porque é o destino final das testemunhas que, no fim das contas, vai amarrar a conclusão de tudo isso. E a sequência de fatos, como a gente pode ver, é muito literal. Passo 1, elas são mortas pela besta. Aí passo 2 e 3, os corpos delas ficam largados na rua e o mundo inteiro festeja. E então vem o grande final, nos passos 4 e 5. Elas ressuscitam e sobem aos céus, na frente de todo mundo. Para a fonte, essa cadeia de eventos físicos, concretos, é a chave para entender o mistério. E é aqui que a gente chega no ponto central.
Depois de toda essa investigação, a fonte conclui com uma certa humildade, sabe? Ela diz que o texto é super detalhado sobre o que as testemunhas fazem e o que acontece com elas. Mas em nenhum momento ele diz quem elas são. O nome delas não é revelado. Sendo assim, a conclusão da fonte é que a leitura mais fiel ao texto é a mais simples, a mais direta. As duas testemunhas são exatamente o que o texto diz que elas são. Dois profetas, de carne e osso, que Deus vai levantar para uma missão bem específica no fim dos tempos. A identidade exata deles? Bom, isso continua sendo um mistério. E tudo isso deixa a gente com uma pergunta final, para pensar mesmo. Essa análise toda sobre as duas testemunhas mostra uma tensão que existe em quase toda interpretação de profecia. Onde que a gente traça a linha? O que a gente lê de forma literal e o que a gente entende como um símbolo, uma alegoria? A resposta para essa pergunta, bom, ela muda tudo.